Um romance espírita de Tono Teodoro. Carolina, Minha Vida em Outras Vidas. Mediunidade e Reencarnação. A história por trás do romance espírita Carolina. A entrevista começa agora. Prepare-se. Olá, hoje no Podnéias, o podcast do Enéas, abrimos as portas para uma conversa que atravessa o tempo e a própria vida. Há 33 anos, um trabalhador incansável dedica seus dias e muitas noites à Casa Espírita Discípulos de Jesus em Araçatuba, interior de São Paulo. Atualmente, ele cumpre o seu 5º mandato como presidente, mas sua missão vai muito além da gestão. Ele também é médium psicográfico intuitivo e clareaudiente, alguém que vive a experiência do contato espiritual não como algo distante, mas como parte do seu cotidiano e da sua responsabilidade moral. E é justamente dessa sensibilidade que nasceu a obra Carolina, Minha Vida em Outras Vidas. Olha que bacana. Um romance espírita que percorre 4 reencarnações de uma mesma alma, marcada por amor, revolta e busca de redenção. Uma obra que, mesmo ambientada em outros tempos, fala direto ao coração de cada um de nós, porque aborda a grande pergunta: será que estamos aprendendo ou repetindo as mesmas histórias vida após vida? Pois bem, hoje vamos falar sobre mediunidade, psicografia intuitiva, vamos falar um pouquinho também de reencarnação, de encontros e reencontros espirituais e, claro, sobre a jornada de Carolina, uma história que nos convida a refletir sobre o perdão e a cura e o papel que cada um desempenha na própria evolução. É com imensa alegria que recebo aqui em nossos estúdios o nosso companheiro, amigo, Tony Teodoro. Tudo bom, Tony? Tudo bem, Enéas. É um imenso prazer estar aqui nessa entrevista com você. Maravilha, maravilha, que bacana. A gente fica muito feliz, de verdade mesmo, com a sua chegada aqui. Eu já senti assim, digamos, uma vibração, uma energia, uma paz interior. Por conta da sua pessoa. Imagina. E por conta do nosso propósito aqui. Também, com certeza, né? A espiritualidade sempre nos acompanha, né, Enéas? Preparando o ambiente, tudo que é algo construtivo, né? Que vai ser para o bem das pessoas, elas estão ali junto conosco, colaborando com essa proteção. Que bacana, e não tenha dúvidas que aqui nesse espaço que você está conhecendo hoje, claro, há muito sempre muitos bons propósitos. Antes de começarmos, eu gostaria de dar um recadinho aqui. Fique à vontade. Eu quero aproveitar, pessoal, esse momento para compartilhar uma novidade muito especial com vocês que nos acompanham aqui no podcast. Nós já estamos na iminência de iniciarmos as gravações do nosso novo quadro, O Evangelho da Consciência. Um espaço ecumênico, aberto, onde representantes de diferentes segmentos cristãos vem aqui para falar de Jesus. Olha que maravilha. Jesus, sob a luz de suas experiências, suas crenças e sua vivência pessoal. A proposta é simples, mas profunda. Criar pontes, aprender e permitir que a mensagem do Cristo seja conhecida e refletida por todos nós, sem barreiras. Agora vamos lá, Tony. Vamos. Posso fazer a primeira perguntinha para vontade. Pontapé inicial? Tony Teodoro, 33 anos na seara
trabalhando na fé espírita. Fala pra gente quando, por quê, como tudo isso começou? Sim, claro, com prazer. Na realidade, eu não vim por aquele amor, né? Eu vim pela dor inicialmente. No começo, porque eu sou de família católica, e aí eu tive, né, uma outra educação. Mas eu senti o chamado da espiritualidade. E eu sempre, desde criança, eu tinha uma simpatia com a doutrina espírita. Algo parece que me cativava nesse segmento. Mas com as exigências da vida, né, e a gente acaba se distanciando um pouco na juventude. Mas depois, quando um quadro obsessivo, né, me atacou, digamos assim, eu comecei a ficar um pouco perturbado. Comecei inicialmente, né, como obsessão sutil, comecei a ouvir um pensamento muito forte, começou a se manifestar na minha mente. E Tony, eu comecei... Tony, explica Sim. um pouquinho o que seria um quadro obsessivo, que é obsessão, em linhas gerais. É uma Sim, influenciação? é uma influenciação inicial. Tem a obsessão sutil, que ela é quase que imperceptível, né? Que nós vamos nos conectando com a espiritualidade inferior, né? Na grande maioria de vezes, quando é inicial. E aí nós vamos dando atenção para pensamentos deprimentes, pensamentos que realmente nos trazem angústias, e nós vamos dando vazão a tudo isso, né, inicialmente. Esse é o processo obsessivo. O processo obsessivo inicial. É a obsessão sutil. Perfeito. E aí ela pode, né, adentrar para uma subjugação, possessão, vai depender do caso. Vai aumentando na graduação aí. Vai aumentando a graduação. Mas inicialmente ela começa com bastante sutil. Tanto que a pessoa nem percebe inicialmente o que é o pensamento dela, o que não é dela. Nossa. Então acaba ficando uma coisa, digamos assim, perigosa para quem não compreende. Entendi. Influenciação espiritual. Exato. E foi o que aconteceu comigo. Ah, tá. Conta pra gente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar preocupado com certas situações, que é oriundo das nossas naturezas, ficar preocupado excessivamente. E aquilo lá comecei inicialmente a ouvir um pensamento muito forte. E aquele pensamento, com o tempo, ele foi aumentando a intensidade. E conforme ele ia aumentando a sua intensidade, eu comecei a dar mais atenção a ele. E aí eu comecei a conversar comigo mesmo, né? Em pensamento e tal, e aí eu começou a largar, né, na sua extensão, e aí eu comecei a achar que alguém estava falando mal de mim e tal, e aí eu comecei a dar atenção, mas ninguém estava falando não, mas era eu que estava assim, em estado já de perturbação mesmo. E aí ele começou a aumentar a intensidade, aumentar, chegou a um ponto que quando essa conexão se firmou, eu não consegui mais... Se estabeleceu em definitivo? Exato. Essa influenciação? Aí eu não consegui me libertar. Eu não consegui mais me libertar. Aí quando eu ia dormir, na realidade... Ficou mais grave, mais sério. Tá bom. Eu não conseguia parar de ouvir aquelas vozes mais. Até então você não estava ainda no movimento espírita? Não estava. Beleza. Não estava no movimento espírita. Desculpa estar assim, não cortando, porque eu vou me empolgando cada vez mais. Não, não, claro. Exato. Pois não. Aí quando eu ia dormir, na realidade, eu colocava até uns travesseiros assim no ouvido, para não parar de ouvir aquilo. Mas eu não conseguia mais, porque... o travesseiro é uma coisa material, né? Eu estava com a voz da alma, não era a voz do corpo, né? Era na mente. Então, eu não conseguia mais uma libertação. Aí chegou a um ponto que eu estava totalmente dominado por essa... Chegou em estado de subjugação já. Gente. E aí eu já comecei... Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu emagrecia, eu estava andando pela rua a pé, sozinho, não penteava cabelo, não tomava banho. Comecei a andar pela cidade de Araçatuba, fiquei 3 dias já para lá, para cá. Realmente, aí a minha irmã, que já estava no movimento espírita, era uma médium excepcional, já trabalhava, inclusive na casa que eu trabalho hoje, que mesmo antes dela ser fundada, ela já existia num outro local, que não estava, né, todo organizado, mas já tinha um trabalho lá. E aí realmente foi lá que eu consegui me libertar, com o trabalho de desobsessão. Que hiper interessante. O pessoal que se interessar
maiores esclarecimentos, se aprofundar nos estudos, existe aí na literatura espírita, no Livro dos Médiuns que fala sobre os tipos. Os livros dos médiuns, sim, ele explica os tipos de mediunidade, tudo isso. Mas é importantíssimo a pessoa ler as 5 obras básicas, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Evangelho e Obras Póstumas. Essas são as 5 obras básicas. Mas o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são importantíssimos, porque ele vai abordar este tema com mais profundidade. Bacana. Com mais profundidade. Bacana. Então a gente estava falando agora há pouco que essa situação que você experimentou, digamos, essa perturbação, né? Assim, não é incomum, né? Não, ela não é incomum. Ao longo dos anos e principalmente nos dias atuais. Sim. E isso se trata de a interferência ou a influência, aproximação, muitas vezes pode ser um fenômeno espiritual de obsessão. Pode ser. É claro que existe, né, outros problemas pessoais. Então, pode ser um problema de depressão, outra coisa. Mas a influenciação espiritual, ela existe porque todos nós somos médios, né? Então, de uma certa maneira, todos nós influenciamos e somos influenciados. Mas, quando um médio, alguém tem uma mediunidade mais ostensiva, digamos assim, ele está mais à mercê dessa situação. Então, ele tem que tomar um cuidado redobrado. E ele precisa de estudar muito, se orientar, para saber o que está acontecendo com ele mesmo, para ele não ser joguete na mão de espíritos zombeteiros. Que legal, deixa eu entender melhor o que você acabou de falar. Você está falando que a pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica mais apurada, mesmo sem saber, Exato. E mediunidade não é patrimônio de espiritismo, mediunidade, né, é inerente ao ser humano, vem de todos os tempos, enfim, quem tem uma sensibilidade maior está mais suscetível, mais sujeito a esses processos aí que você explicou pra gente. Sim, sim. Por quê? Porque ela tem... nós reencarnamos, né? Talvez sua missão para trabalhar, né, na área mediúnica. Então, a pessoa que já reencarnou com este segmento, ele vai ficar... ele vai passar por um período que ele vai ter que se adaptar. É necessário ele estudar, ele se aprimorar e ter uma vigilância, né, espiritual bastante intensa para que ele consiga se desvencilhar dessa situação e ele consiga seguir a trajetória mediúnica que ele veio aqui, que ele elaborou para a reencarnação dele na Terra, né? Maravilha. Desculpa ficar repetindo, mas só para afirmar bem, você está dizendo que há um propósito tudo de é um Deus propósito. divino, a questão da sensibilidade mediúnica, né, mais exacerbada, coisa e tal, e tem um porquê. Tudo tem um porquê. Porque a pessoa que, no caso, ele reencarnou com uma programação para ser um médio, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, que a mediunidade é como uma enxada. Se você não carpir, ela vai enferrujar e te causar problema. Então, há necessidade da pessoa ter essa autocompreensão. Ela saber que ela tem uma ferramenta na mão que precisa ser trabalhada. Isso é de suma importância. Que sensacional. Vou confessar para você, para os nossos internautas, já estou aqui fascinado. Eu vou fazer por onde que não acabe esse bate-papo tão cedo aqui. Vamos falar de tudo um pouquinho. Vamos falar da casa maravilhosa, tradicional, que há décadas trabalha aqui na prática da caridade, da oração. Vamos falar da sua chegada no Discípulo de Jesus. Você chegou, já tinha sido fundado. Fala do Centro Espírita Discípulo de Jesus, em Araçatuba, endereço. Fala do início. Vou falar. Pois não. Então, o Centro Espírita Discípulo de Jesus, ele fica aqui na Araçatuba, na Avenida Prestes Maia, número 1235, próximo ao posto de saúde TV. Na mesma avenida da TVI. Quer dizer, ele é bem conhecido. Sim. Mas ele foi fundado materialmente em 14 de novembro de 1992. Ele é de 92. Mas, na realidade, ele está ali, naquele local, há quase um ano antes. Porque quando estava construindo, já estava tendo trabalho ali. Já estava tendo socorro espiritual. E o seu Vicente, que é uma pessoa muito conhecida na cidade, inclusive tem até o nome de uma rua, né? Que deram nome para ele aqui em Araçatuba, que era uma pessoa bem conceituada, muito amada por quem o conheceu. Então, ele tinha uma casa que se reunia na rua Iempequicuxi, ficando perto da Praça da Independência. Era na casa do seu Bartolo. Ali eles trabalharam anos a fio, muito tempo. Então, na realidade, o Centro Espírita Discípulo de Jesus, ele foi materializado ali, mas ele já existia antes dali. Muitas
Os trabalhos os trabalhos já espiritual já existia. Já existia. Os grupos ali. Já existia muito tempo antes. Então, materialmente, ele foi fundado em 14 de novembro de 92. Que fácil. Mas ele já existia antes. E ali, quando eu cheguei ali, eu não cheguei ali, eu já cheguei um pouco antes. Eu frequentei um pouquinho lá, quando ele era na casa, na IMP Kikuchi ainda. Então, quando ele foi materializado ali, na realidade, eu estou 33 anos ali, mas eu tenho uns 2 anos a mais ainda no outro antes. Vamos contar uns 35 anos. 35 anos na Seara. Exato. Aí, por conta, então, você falou que veio para o espiritismo, para a fé espírita, na dor, por conta do processo obsessivo. Do processo obsessivo. Quando você chegou, você estava ainda... Eu ainda estava, né, digamos assim, com sequelas. Mas, na realidade, desde a minha infância, eu já tinha uma simpatia pelo tema. E ali foi assim, um acordar, entendeu? Porque eu ainda tinha uma vida... A simpatia era nata. Já era assim, nata. Eu já tinha simpatia. Eu já nasci espírita, se eu for pensar nessa maneira, porque eu já gostava. Certo. Mas ali eu me encontrei naquele momento, né? Porque você sabe, quando a gente é novo, você está estudando, você está trabalhando, você está correndo. Então eu não dei a atenção que eu devia a ter aprofundado mais nas obras. Se eu tivesse estudado mais as obras antes, talvez eu não teria passado por tudo isso, porque eu teria me prevenido mais. Mas acabou sendo necessário. A dor foi necessária. A dor necessária, esse processo. Ô, Tony, novamente, desculpa, eu tô adorando falar com você. É um prazer, Já meu. fica o convite para voltar outras e outras vezes, periodicamente, para falar sobre o espiritismo, tá? Principalmente nesse espaço ecumênico, o Evangelho da Consciência, já fica o convite. Para mim é um prazer. A gente vai conversar novamente. Você falou do senhor Vicente, Não, ele desencarnou. É o Vicente Gobi. Gobi. Vicente Gobi. Ele é parente do Ismael? Ele é tio do Ismael Gobi. Tio do Ismael Gobi. Ele é tio do Ismael. Tem até uma biografia dele que foi lançada, junto com outros baluartes da época dele, né? Tem um livro aí. É recente ou não? Não é recente. Já lançou mais de uma década. Quem que é o responsável pela essa o Ismael vai saber. Para te falar a verdade, essa biografia, como eu já li tantos livros, ele tá com uns 15 anos, mais ou menos, que ele foi lançado, tá? Este volume. Mas depois eu vou ter todo o prazer em te passar, né, essa biografia para você abordá-la. Bacana. Eu já convidei o Ismael, é um irmão, é muito camarada, para vir aqui. Eu não sei se ele está morando em São Paulo ainda. Parece que está. A gente não teve oportunidade, porque ele tem muita informação pra gente, né? Ele tem muito conhecimento. Que bacana. Então, você chegou, fala um pouquinho da sua chegada no Discípulo de Jesus, aí já como é que foi lá? Começou... Então, Enéas, a minha irmã já era uma médium desde aquela casa do seu Bartolo, antes de ir para a sede que foi fundada. Então, como eu já tinha um contato com a minha irmã e com a sogra do meu irmão também, que também trabalhava lá por coincidência, para mim foi mais fácil, né, este entrosamento. E como eles me orientaram, eu fui socorrido, né, mediunicamente, digamos assim, eu comecei a acordar para a realidade. Né? Daí em diante eu não dormi mais, digamos assim. Eu comecei a trabalhar, eu fiz de tudo que você imaginar na casa, desde varrer, faxina, trabalhos de fui orador muitos anos. Então isso para mim foi me enriquecendo de conhecimento, de experiência. Você vai fazer o que Jesus nos seus evangelhos nos ensinou, né? Exato. Eu comecei do zero, você né? Foi comecei indo, fui. Cristão ativo. Fui. Todo domingo eu levantava cedo, ia lá, ajudava na limpeza, na organização, na oração. Nas campanhas, tudo que você imaginar. Estou lá esses 33 anos e aprendi muito com isso. Que maravilha. Aqui na introdução, a gente falou um pouquinho de uma das suas... Você é médium, você tem faculdades... Sim, eu tenho a minha mediunidade é... Mais ostensiva? Mais ostensiva. Eu sou médium clareaudiente. Eu tenho uma percepção maior para ouvir do que para ver. Né? Porque a clarividência é que você vê, né? A clareaudiência, ela é auditiva. Então, eu tenho esta intuição psicográfica junto com esta outra mediunidade clareaudiente. Então, isso me proporcionou, digamos assim, uma maior percepção sobre as coisas. Mesmo que
no contato com as pessoas, quando eu faço um atendimento fraterno, quando eu converso com as pessoas, isso me proporciona, digamos assim, uma maior habilidade para fazer uma avaliação da pessoa. Então, eu acredito que isso é muito útil para mim. Então, há uma conexão mente a mente, tanto com um encarnado quanto um desencarnado. Essa conexão mental, digamos assim. Eu sinto ela com uma maior intensidade ou uma menor intensidade, dependendo da situação, entendeu? Perfeito. Tony, você falou sobre atendimento fraterno, fala um pouquinho mais onde como é que funciona. E a outra coisa, você ouve com os ouvidos da carne, ou a audição mental? Duas perguntas. Não, porque a mente, né, Enéas, a audição mental, ela vem do plano espiritual, mas também esporadicamente, comigo é assim, né? Porque isso não é rigidamente. Cada caso é um caso. As percepções podem variar de ser para ser, né? Mas eu te falo da minha. No meu caso, quando há uma conexão, tanto de encarnado quanto desencarnado, muito intensa, digamos assim, de mente a mente, talvez eu consiga captar o que a pessoa está querendo. Tanto o encarnado quanto o desencarnado. Isto é o que acontece comigo, entendeu? Que bacana. Então, isso daí são os reflexos da faculdade mediúnica chamada Clareaudiência. Clareaudiência. Essa é a faculdade Clareaudiência. Ô, Tony, isso é explicado certinho, especificamente, em que obra? Esse daí é no Livro dos Médios. Livro dos Médios. No Livro dos Médios. Fala especificamente sobre Fala. O Livro dos Médios é um livro importantíssimo. Inclusive, ele está aqui. Você está aí. Mostra de novo. O Livro dos Médios. Vira para cá. Mostra para essa câmera. O Livro dos Médios. Isso daí é um manual imprescindível para todas as pessoas. Todas as mediunidades estão aqui. Que querem entender. Exatamente. Mediunidade é coisa de espiritismo ou ela está em todos os tempos, todos os povos, todas as religiões? Todos os tempos e em todos os povos, porque ela é inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. Se você pegar no Velho Testamento, está lá os adivinhos, as pitonisas, eles eram médios. Então, na Bíblia antiga estava lá. A mediunidade está e sempre esteve no planeta Terra. Ela está em todos. Só que é claro que há estas diferenças de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem um determinado tipo, né? Tem pessoa que tem um outro tipo de mediunidade. Mas ela está em todos, independentemente da religiosidade dela. Que fantástico. Mas a gente pode considerar, então, que as bases, um manual básico para aquele que queira entender melhor sobre o assunto. É o Livro dos Médios. O Livro dos Médios. E o Livro dos Espíritos também, que explica bastante. Você falou que toda obra seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas essa aqui, ela vai abranger especificamente. Que fantástico! Assim, você concilia legal? Como é que é conciliar o seu status de presidente? Você é presidente do discípulo No momento eu sou. Hoje eu sou. E dá para administrar bacana essa função aí enquanto presidente e as suas práticas mediúnicas? Tranquilo? É tranquilo, porque eu delego funções, né? Na realidade, eu não presido o trabalho de desobsessão da casa. Tem uma outra pessoa que se incumbe disso daí. Então, eu fico um pouco, hoje, atualmente, na parte administrativa. Eu fico olhando, observando, né? E orientando. E eu tenho pessoas espetaculares que trabalham comigo, que estão extremamente competentes. Então, eu estou bem assessorado. Então, ali com a qual a gente conversa, vê as necessidades. Então, eu acho assim, o presidente, ele é um coordenador, na realidade. Mas é fundamental, ele está muito bem assessorado, porque ele não vai fazer tudo. Né? Então, ele vai delegar funções. Tem os passistas, tem o trabalho desobsessivo, tem atendimento fraterno, tem a parte social, que é a alimentação, o atendimento com cestas básicas e tudo mais. Então, na realidade, o presidente tem a função de ser um observador, observar o estatuto da casa, os fundamentos doutrinários, para não sair nada fora da linha, observar o que os médios, né, estão fazendo por aqui, fique tudo em acordo com a doutrina, dentro dos fundamentos kardecistas. Que fantástico. Fala novamente pra gente o endereço do ele fica ali na Avenida Prestes Maia, número 1235, próximo ao posto de saúde TV.
você está convidado a fazer uma visita lá. As reuniões nossas são reuniões públicas, são nas terças-feiras, às 8 horas, às 20 horas, e nas segundas-feiras nós temos um grupo de estudo, que nós estudamos o Livro dos Médios, junto com o vídeo da Federação Espírita. Então, tem 2 etapas, a etapa oral e a etapa em vídeo da Federação Espírita, que é um complemento nas segundas-feiras. E nos domingos, das 10 horas, nós temos uma explanação do Evangelho, até lá para as 15 para as 11. Depois a gente dá as marmitas, inclusive faz até fila lá na frente para pegar essas marmitas, e a gente dá os alimentos para as pessoas. É bem tradicional essa prática da caridade, É essa bastante. ação social dos alimentos. Vocês têm também, como é que é, brechó? Tem um brechó. A gente Nossa. Nós temos um bazar beneficente, um brechó lá. Que Permanente? Permanente. Ah, tá. Ele legal. só não abre no domingo e na segunda, mas os outros dias ele abre. No tá? mesmo endereço. No mesmo. É uma casa do instalações. lado. A casa toda é o bazar. A casa fica ao lado do centro espírita. Em prol da caridade. Em prol da caridade beneficente. também, e em prol de nós arrecardarmos recursos para manter a entidade. Que- Porque ali no nosso bazar, na realidade, vem brechós até de outras cidades comprar conosco no preço de atacado para revender lá. Então, nessa parte material, a gente precisa, né, para manter a manutenção da casa, que é a nossa fonte de renda, e a gente está também promovendo outros eventos, né, para que a gente faça adequações na casa. Gente, sensacional, uma organização muito bacana, conforme falou, salientou aqui o nosso convidado, o presidente do Discípulo de Jesus. Então, há vários grupos, cada um com atividades bem definidas, né, os Exato. mais diversos, desobsessão, e evangelização, e... Inclusive, Inês, eu gostaria de abordar um tema que eu acho de suma Fica importância. à vontade, pelo amor de Então, Deus. Depois Depois a gente chega ao livro, aos Essa- livros maravilhosos, depois a gente chega lá. A gente chega lá. Então, na época da pandemia, que foi uma época assustadora, Verdade. inclusive eu fiquei internado, eu também quase desencarnei. Caramba. E o que acontece? Na época da pandemia, nós pensamos em fechar inicialmente. Muita gente ficou com medo da contaminação, mas aí tinha muitos moradores de rua. E esses moradores de rua, nos dias de domingo, não tinham onde eles se alimentarem. Porque tinha uma entidade lá para baixo da prefeitura que no domingo elas não estavam dando alimentos para eles e tal. E aí, na diretoria, a gente abordou, e aí, o que nós vamos fazer? O que nós não vamos fazer? A fome pode A esperar? fome. A fome pode esperar? Acho Não que não, pode, né? a fome não espera. Pois não. Aí a gente, eu inclusive, vários grupos que nós temos uma turma cada domingo que faz o alimento lá, e a gente começou a dar marmita lá na porta. A gente não teve atividade, porque foi proibido, né? Até pelo município, para a gente não podia abrir igreja, não podia abrir nada, mas a gente manteve as marmitas pelo menos. Então, todo domingo a gente ia com máscara lá na frente, a fila se formava na frente da entidade, e a gente dava as marmitas prontas para eles se alimentarem. Eu acredito que se a gente não tivesse feito este trabalho, muita gente teria passado fome. Então, realmente foi um aprendizado. Essa pandemia, ela realmente trouxe um aprendizado bastante grande para todos nós. Eu entendo que tenha sido uma tarefa árdua, né, para vocês, mas assim, vocês não fugiram da responsabilidade, mas eu vou dar uma cutucada aqui. Mas isso o que vocês fizeram é muito menos que os cristãos primitivos faziam na época, Com né? certeza, Sob o Inês. risco de serem jogados aos Aos leões. com certeza. Então, o trabalho na seara do Cristo, assim, tem suor, lágrimas, E renúncia. trabalho, né? Renúncia. Olha que bacana. E perfeito. é muita renúncia. Eu, para te falar a verdade, eu não tenho uma vida social muito ativa, porque eu não tenho tempo. E outra, é muito compromisso, né? Espiritual, digamos assim, ali na entidade. E outra também, eu nunca fui muito, digamos assim, de muitos passeios. Eu sempre fui um pouco mais quieto. E aí, justamente por isso também, eu acabei me identificando bastante com a causa. Então, realmente, isso não me faz muita falta e eu me sinto realizado ali por este trabalho. Está em equilíbrio, está feliz. E eu estou feliz. Eu sinto que a minha alma está feliz. Que bacana.
Muito. Tony Teodoro, fique à vontade para tomar uma Eu vou tomar uma aguinha aguinha, aí, vamos fica lá. tranquilo. Sabe o que eu gostaria de falar aqui? Infelizmente, vou ter que assim acelerar um pouquinho, mas Vamos lá. reitero o convite. Vamos falar aqui mais das atividades da nossa casa, o discípulo de Jesus, e falarmos um pouquinho também da doutrina espírita. Claro. Mas assim, continuando aqui, dentro da nossa proposta aqui, a gente disse aqui que você tem a faculdade da psicografia por intuição, E por intuição. Exato. Explica um pouquinho o que é a psicografia intuitiva. Com prazer. A psicografia intuitiva, na realidade, ela é uma conexão de mente a mente. Mente do médium encarnado, né, com o pensamento do espírito desencarnado. Bacana. Então, ela é uma mediunidade que exige um conhecimento e uma destreza. Ela exige muito cuidado. O médium, inclusive eu escrevi um livro muito tempo depois. Você pode ver que eu estou muito tempo na seara e agora que eu fui escrever um livro, né? Porque justamente devido a essa preocupação para mim saber passar realmente a informação precisa. Então, o médium, ele vai ter que aprender a separar o que é o pensamento dele e o que é do espírito comunicante. Exige conhecimento, treinamento. Amparo. Inclusive, eu vou ler um trechinho bem rápido. Opa, que legal. Que está aqui no livro dos médiuns. Não precisa bem ser rápido, rapidinho. não. Pode ficar à vontade. Porque Que eu bacana. acho de suma importância, Então né? vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Na mediunidade intuitiva, né, o médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Sendo dessa maneira, dir-se-ia: nada prova que seja outro espírito, e não o do médium que escreve. A distinção, de fato, é às vezes bastante difícil de se fazer, mas pode ser que isso pouco importe. Pode-se, entretanto, conhecer o pensamento sugerido pela razão de não ser jamais pré-concebido, surgindo na proporção em que se escreve, e muitas vezes ser mesmo contrário à ideia que se formara a respeito do assunto. Pode ainda estar além dos conhecimentos e da capacidade do médium. Então, na realidade, essa mediunidade intuitiva, muita gente até a tem. Só que ele ainda ele não sabe, ele não presta atenção. Exato, ele passa batido, digamos assim. Exige um certo cuidado com ela e outra, passar pelo cunho da razão, como disse Kardec, né? Qualquer dúvida que o médium tiver, é bom ele se precaver, né? Inclusive, esse livro que eu publiquei, eu pedi para 3 espíritas ler este livro para justamente ter uma segurança na sua publicação também. E aí, o que acontece? Ela exige bastante atenção, mas é uma faculdade também excepcional. Você está falando que 2 irmãos da Seara Espírita leram, mas 2 irmãos de referência. Você De referência, o nome exato. Bem bacana, bem interessante. Isso também Para se precaver, exato. Faz parte da questão do crivo passar. Do crivo da razão. Exato, para você ter este cuidado. Porque é uma responsabilidade, né, Inés? Então, nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que é lançado no mercado. E aí, o que acontece? Quando você vai abordar este assunto, quando é uma mediunidade, né, que não é intuitiva, né, ela é mecânica ou semimecânica, não é que não vai exigir uma disciplina do médium, mas é uma coisa mais fácil para o médium. Porque o espírito, na mecânica, por exemplo... Isso, fala um pouquinho da mecânica. O espírito atua na mão do médium, na mão. Não é na mente. Ele vai atuar na mão. Ele vai escrever. Ele nem sabe o que ele está escrevendo. Ele está escrevendo. Tanto é que tem espírito, é raro acontecer isso, não é fácil, mas tem médium que pode escrever com as 2 mãos assuntos diferentes, porque ele atua na mão. Isso é fato. É fato. De trás para frente, em outras línguas, né, Sim, desconhecidas. Exatamente. Agora, a semimecânica, ele também vai ser um pouco na mente. É o misto dos dois. Tem a semimecânica, que também atua na mão, mas também passa pela mente do médium. E ele já está tendo uma certa consciência ali que ele está escrevendo. Agora, a intuitiva, que não passa pela mão, é a própria mão do médium,
né? Inclusive eu escrevi uma matéria aí que tem pessoas que me perguntou, como que você sabia disso? E eu respondi, eu não sabia disso. Aquilo fluiu no momento, que é um assunto até um pouco complexo, né? E eu, Tony, não conseguiria escrever aquilo, mas eu escrevi neste momento mediunizado por essa mediunidade intuitiva. Legal. Fala um pouquinho pra gente como você se prepara espiritualmente antes de escrever. Tem um preparo ou não? Não, tem um Acontece. preparo. Não é assim, tem que ter disciplina. Tá? Quando você vai escrever, você estipula o horário, faça a sua oração. Você fala assim, eu vou escrever 2 horas por dia, pode ser às 2, às 4 da tarde. Você estipula o horário, conversa com a espiritualidade, porque os nossos protetores, né, espiritualidade, não são empregados nossos, eles têm compromissos também. Então, há uma necessidade, uma disciplina de horário. Então, eu falei, eu vou escrever neste momento, e aí eu preciso de paz, eu não posso ser interrompido, eu estou naquele momento escrevendo. E aí, eu tenho essa disciplina do horário. Então, eu vou escrever neste momento. Uma vez, por exemplo, inclusive, surgiu um problema que eu não podia, foi uma parte de saúde mesmo, e eu precisei interromper um dia. Eu fiz uma oração, pedi, para aquele dia eu não podia escrever, e aí eu adiei para o próximo dia. Mas eu conversei com a espiritualidade, né? E aí no outro dia, eu retornei à atividade mediúnica. Legal. Você fala que conversou com a espiritualidade, digamos, com a espiritualidade superior, os enviados de Jesus. Sim, o nome independente, né? Com o protetor que eu estou escrevendo. Mas quando um médium vai se prontificar a escrever uma obra, tem que se conectar com o bem e com o espírito ali, que está conectado com ele. Mas realmente, do plano espiritual também, não tem só um espírito. Tem uma equipe ali trabalhando tudo aquele ambiente para que saia um trabalho bom, um trabalho de equilíbrio, né? Então ali não é apenas o espírito comunicante, há uma equipe espiritual ali assessorando aquilo. Há um propósito maior. Propósito maior. Que fantástico esse processo. A próxima perguntinha é assim, se existir alguma mensagem que mudou sua própria visão de vida, ou todas mudam, fala um pouquinho, alguma mensagem especial recebida até hoje, né? Que mudou a minha vida. Sua visão, sua vida. Na realidade, o que mudou a minha vida mesmo foi depois que eu passei por aquela obsessão que eu adentrei a doutrina. Aquilo lá para mim foi como se eu desencarnasse e reencarnasse de novo. Eu mudei totalmente de vida. A maneira como eu olho o mundo, a maneira como hoje eu olho as pessoas, como eu olho a doutrina espírita, como eu olho tudo ao meu redor. A minha visão de mundo, ela se alargou. Então, hoje, realmente, parece que eu sou outra pessoa. Parece que eu não sou mais o Tony. Há um Tony antes de ser espírita e há um Tony depois que se tornou espírita. Isso mudou totalmente. Então, eu estou concluindo aqui, não sei se eu estou certo ou errado. Além da dor do Tony Teodoro, você possivelmente também foi intuído com a mensagem do plano espiritual para que, para tudo, procure a seara espírita, o trabalho na caridade, procure Jesus, conecte-se. Tem isso também? Tem. É uma psicografia intuitiva. Exato. Não seria psicografia, mas é um diálogo, um contato, uma mensagem. Realmente. Então, Inês, da espiritualidade. Eu acredito que é inerente a cada personalidade, né? Tem pessoas que elas se encontram, né? Até em outras religiosidades, eu encontrei Jesus. O que importa, na realidade, nós nos encontrarmos. Quando nós encontramos o nosso próprio sentido de vida, nós estamos em paz, porque nós vamos pautar as nossas vidas dentro deste fundamento, que é o bem. Né? E o bem não é exclusividade da doutrina espírita. Sim. O bem, ele não existe exclusividade. O que existe é o nós caminharmos com Cristo, com Jesus, dentro do bem, dentro do amor, dentro das leis morais, das leis maiores da vida. Então, isto é fundamental. Então, comigo, eu me encontrei na doutrina espírita. Agora, tem pessoas que poderão se encontrar em outros ambientes. Mas está tudo certo. O que importa é a pessoa se encontrar.
E enquanto essa pessoa não se encontrar a ela mesma, ela pode ficar sendo chacoalhada como um mar revolto da vida, sendo jogada daqui para colar. Virar refém. Né? De talvez espíritos zombeteiros também, ou de adversidades que nasce dela mesma, porque ela ainda não encontrou um equilíbrio pessoal e psicológico perante a própria vida dela. Então, eu acho que nós temos que refletir muito e saber o que nós queremos para nós e que realmente todo distanciar do caminho do bem gera sofrimento. Que bacana, vamos prosseguindo aqui. Você já falou, mas eu gostaria que você frisasse assim. Então, não é tudo que você recebe, né, intuitivamente, através da psicografia, que é publicado? Como é que é? Não. Como é que é esse... Inclusive, tem um livro que eu desisti de publicá-lo, né? Porque eu achei... Veio, mas você... Veio e eu acabei desistindo. Entendi. Porque eu olhei, observei e tal, e também foi um tempo atrás. Aí eu falei, eu não vou lançar esse livro, porque eu passei por umas pessoas também que leram, não que ele tinha incongruências doutrinárias muito acentuadas, mas na realidade eu ainda fiquei com alguma dúvida se eu devia lançá-lo, e inclusive eu fiz o livro e desisti. Quer dizer, pelo crivo da razão, eu desisti eu falei, na dúvida, eu me abstive do livro. Embora, talvez, ele não teria, assim, contradições, mas eu preferi não colocar no mercado. Tony, essa então seria uma conduta mais inteligente para o pessoal que tem essa faculdade mediúnica, tipo, não publicar tudo que vem. Há um cuidado, né, Inês? Eu acredito, né? Assim, como o Kardec disse, né? Eu prefiro rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, há um crivo racional aí. Então, eu acredito que esse livro, futuramente, dependendo do meu trabalho mediúnico, posso elaborar um pouco mais ele, talvez ele pode até ser lançado. Quem sabe? Só que não tenho esta certeza. No momento, este foi o único que eu publiquei, um livro espírita. Esse foi o único que eu publiquei. Embora eu já tenha outros livros publicados, tá? Só que não são no gênero espírita. Tá, maravilha. Então vamos, enfim... Eu gostaria de ficar falando mais assuntos aqui, mas vamos, enfim, Tony, para a obra Carolina, Minha Vida em Outras Vidas. Vamos passar para esse bloco, inclusive as obras estão aqui, né, sobre a mesa, e vamos falar um pouquinho sobre a inspiração para essa obra, como foi o processo de escrita, quanto tempo demorou, fala tudo, como é que foi o processo. Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá. Fique à vontade. Esse livro demorou 2 anos. 2 anos? 2 anos, entre escrita, revisão, diagramação, edição, capa, documentação e impressão. Este livro demorou, todo ele, 2 anos. E eu fiz todo este trabalho. Porque eu achei assim... Eu gosto do trabalho editorial também, e eu me identifiquei bastante com a obra, e eu fiz várias capas, escolhi esta capa que as pessoas estão adorando. Linda. Ficou bonita? Bacana. Então. E aí, a Carolina, né? Exato. Aí eu peguei uma cena da primeira reencarnação dela e coloquei na capa. Eu achei interessante, né? E aí eu falei, vou colocar uma cena de uma vida dela, da primeira na capa, coloquei ela caminhando, chegando naquele local. Então, realmente, está aí, ó. Eu acho que ficou... As pessoas estão adorando esse livro. Ficou sensacional. Então, 2 anos para a conclusão da obra. Tá. Mas na escrita mesmo? Na escrita, eu demorei um ano e meio, mais ou menos. Gente, não foi de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Não. Eu fui assim, devagar. Eu fui adequando os textos, né? Porque na psicografia intuitiva, né, a ideia vem na sua mente e você escreve, mas depois você tem que fazer uma limpeza no texto. Você tem que organizar as palavras. Tem palavras que encaixam melhor. Então há um trabalho editorial atrás disso também. Perfeito. Não é só escrever, né? Então você tem que ter um cuidado com isso.
né? Tem que ser uma coerência ali. Então, aí o que acontece? Eu fui fazendo uma limpada no texto. Não que eu fui modificando, assim, mas que a essência está ali. Eu fui organizando, né, o trabalho editorial. E aí há um cuidado com isso também muito atencioso. E eu também fui pedindo auxílio da espiritualidade, não só para a escrita, mas também para a elaboração da parte editorial. Eu pedi auxílio da espiritualidade para isso. Eu falei, olha, continuem comigo, me ajude a organizar isso daqui, como que isso deve se proceder. Quer dizer, eu pedi auxílio, fiquei ali, eu tenho certeza que a espiritualidade estava do meu lado também no trabalho da edição. Quando eu estava elaborando, né? Diagramação, tudo isso. Processo, eu falei, fiquem comigo. Complexo, e né? eu acredito que até na capa eu fui intuído. Aí eu falei, pô, a capa também vai ser assim. E aí eu fui devagar, com muito cuidado, com muita atenção. Eu tive aquele feeling, né? Inclusive aqui no Livro dos Médios fala também, aquele feeling que o médio intuitivo tem. Então, eu usei muito o meu feeling, eu olhei, eu acho que essa capa vai se encaixar melhor, tal. Então, eu fui utilizando essa mediunidade para tudo que eu fiz no livro. Entendeu? E eu acho que deu essa obra aí. Que fantástico. Tony, fala um pouquinho do personagem central e suas 4 reencarnações. Fala só um pouquinho, um spoiler. Eu não vou dar um spoiler. Não. Eu vou falar uma sinopse aí atrás, mas eu não vou falar um spoiler, eu vou falar algo construtivo, né? Legal. Porque eu abordei este tema por quê? Porque a Carolina, no caso, foi uma personalidade... Você quer o livro? Não, pode deixar aí. Vou deixar aqui. No caso, ela foi uma personalidade que ela viveu várias reencarnações. E você sabe que a mulher sempre foi subjugada pelos homens, né? Historicamente é fato. É fato. Então ela foi condicionando na personalidade dela. Ela foi, digamos assim, vida após vida, sendo subjugada no casamento, maltratada pelo marido. Antigamente as mulheres nem votavam, né? Não tinham direitos, né? Antigamente as mulheres nem eram alfabetizadas. E tudo isso foi sendo sedimentado na personalidade da Carolina. E ela foi assim, criando uma revolta íntima com tudo isso. E ela foi sedimentando tudo isso dentro dela. E aí chegou numa reencarnação que ela, intuitivamente, mesmo inconscientemente, ela não quis casar. Ela trazia já algo na personalidade dela, um repúdio pelo casamento. Isso já estava arquivado na personalidade dela. Por conta das vivências anteriores tá, entendi. Que foi sendo sedimentado. E aí ela... Olha, eu já querendo que você conta todo então, o livro. Não, ela não quis casar. Ela não quis casar. Tá. Mas naquela época, era assim, quase uma obrigatoriedade o casamento, porque a mulher solteirona era mal falada, né? Então, o que acontece? Ela acabou enveredando pela prostituição, que na primeira reencarnação. Tem isso também. Eu não tive oportunidade ainda, mas eu vou ler na França, exato. É França, sim. Na primeira reencarnação. A primeira é na França? Na França. Tá. E aí pode ver que esses pés dela chegando é naquela circunstância. Quer dizer, ela preferiu entrar, ela não queria saber de casamento. Só que nessa reencarnação, ela começou a ter uma beleza física, né? Ao mesmo tempo, ela atraía, ela tinha algo na personalidade dela que ela atraía, né, o sexo masculino, porque ela tinha uma certa sedução. Então, isso estava na personalidade dela. Então, ela até sem querer, ela seduzia. Então, ela era assediada pela ala masculina. Então, ela acabou contraindo dívidas kármicas aí com essas condições. E não foi só uma reencarnação. Antes desta que eu comecei, ela já teve algumas antes ali, que ela já andou, digamos assim, saindo fora do padrão moral, devido àquela revolta que ela não quis saber do casamento. Então, eu já comecei escrevendo ela com essa personalidade. E aí eu vou abordar outras, e a última foi no Brasil. Entendeu? Então, só a pessoa lendo realmente para ela acompanhar essa trajetória dela. É uma trajetória de dor, de sofrimento, de revolta, mas ela tinha muito amor, ela não tinha vocação, digamos assim, para degradação moral. Ela tinha um pudor muito grande dentro dela, ela apenas não queria saber de casamento. Só que ela foi obrigada pelas circunstâncias naquelas condições que ela estava.
Então, eu acredito, assim, que muitas pessoas vão se identificar com essa situação, porque isso é histórico, né, Enéas? E os espíritos reencarnados, até atualmente, muitos passaram por essas condições. Que legal, não sei se é pertinente ou não, mas vamos lá para uma próxima pergunta. Tem algo que mais te emocionou aí nessa obra? O que mais emocionou? E também a mensagem que poderia, que o livro deixa para o leitor. Não sei se é possível falar. Lendo para saber. Eu não vou dar um spoiler, mas eu vou falar algumas coisas que eu acho que pode ser um aprendizado. Que bacana. Na realidade, muita coisa me emocionou. Não foi apenas uma. O tempo todo. Tanto é que eu escrevi 4 vidas dela. Teve dia que eu chorei. Teve dia... Inclusive, tem uma pessoa que leu que disse que no final também se emocionou. Realmente é algo muito enriquecedor. Porque muitas pessoas vão se identificar com a obra. Digamos que ela foi um exemplo para muitas pessoas do que o espírito revoltado pode ocasionar para ele mesmo, as dívidas kármicas que ele vai contrair. E ele vai acabar enveredando por um nível de sofrimento para resolver todas essas pendências. Toda revolta contra as leis divinas gera sofrimento. Então ela sofreu, ela fez sofrer, mas ela também sofreu. E até na última reencarnação, ela ainda é um espírito endividado devido a tudo isso. Porque ela contraiu dívidas clamorosas com todas essas condições. Porque ela foi um problema para outras pessoas também. Então, eu acredito que quando nós nos comportamos de uma maneira que nós causamos sofrimento para o nosso próximo, mesmo que involuntariamente, nós vamos arcar com certas responsabilidades. Então, eu acredito que quem lê o livro, além de se identificar com o livro, ele vai ter um aprendizado. Ele também não vai ser um livro doutrinário, mas ele vai ter algo além de um romance na mão. Traz uma mensagem de amor e perdão da necessidade. Exatamente. Toda. Inclusive, também, Enéas, quando eu mudo de uma vida para outra, que tem 4 partes... Já tô doidinho para 4 reencarnações. 4 partes. Ali tem uma explicação no começo daquela próxima reencarnação, que é o efeito da passada. Então, eu elaborei algo ali que já vai explicar algo. Eu escrevi através de uma narrativa, né? De um narrador, que explica também um pouquinho antes de adentrar na próxima reencarnação, entendeu? Um narrador onisciente, como se fosse alguém olhando a vida da pessoa e dando uma explicada lá antes de iniciar aquela próxima ali. Que bacana. Então, nessa trajetória de 4 reencarnações da Carolina, a primeira você falou que é na França. Na França. A última no Brasil? A última no Brasil. Gente, que bacana. Logicamente, como sempre, então a obra vai trazer aquela mensagem de cunho universal no que diz respeito ao amor, fraternidade, então, o autorrespeito Exato. Inclusive, assim, eu acho importante abordar... Autoajuda, também. Ela é uma autoajuda. Tá, sim. Nesse gênero. Exato. Embora seja um livro mais voltado para a ala feminina, muitos homens também podem ler. É um livro para todos, né? Mas como eu falo de uma vida de uma mulher, muita gente vai falar, é um livro mais feminino. Não, ele é para todos. Inclusive, tem um espírita que eu pedi para ler este livro, né? Também, um outro, ele falou, mas como que um homem pode entender tanto de mulher para escrever um livro voltado para a ala feminina? Aí eu respondo, o espírito reencarna nos 2 sexos. Nós temos vivência em ambas as partes. Nós temos no nosso inconsciente ou subconsciente algo que pode ser elaborado neste segmento. Então, nós temos essas informações que pode, né, casar com a mensagem que vai ser transmitida para o médium. Então, o médium, ele vai receber essa mensagem. Ele tem que saber as palavras adequadas a colocar a obra. No meu caso, como é intuitivo, eu tenho que conhecer a palavra para mim saber escrever essa palavra. Senão, eu não vou conseguir transmitir. Quer dizer, eu tenho que ter um conhecimento,
no seu patrimônio, no meu patrimônio cultural, intelectual, tem que ter o preparo para estar recebendo. Você tem que ter um conhecimento. Eu, desde criança, eu sempre fui muito bom em português. Eu sempre tive uma aptidão para isso. Então, o que acontece? Você tem que ter um patrimônio para você conseguir transmitir a informação. Porque se você não saber aquela palavra, né? Como eu sou intuitivo, eu tenho que saber o que eu estou escrevendo. Eu não sou um médium mecânico que escrevo sem ter consciência. Não, eu tenho consciência do que eu estou passando. Então, isso daí exige, como eu te falei, exige uma atenção redobrada. Que sensacional. Então, acredito que você tenha deixado mais uma mensagem para o pessoal que se interessa pelo assunto. Mensagem no sentido de que o avanço intelectual, a busca pelo conhecimento, aprendizado, é de suma importância. Moral é de suma importância para que o médium psicográfico esteja apto, né? Exatamente. A fazer essa ponte, digamos assim. É um patrimônio do espírito, né? Quando nós reencarnamos, está inato em nós. Nós já trazemos algo de vidas passadas, as nossas conquistas, trazemos defeitos também que nós temos que extirpar pelo progresso, pela educação espiritual, pelo conhecimento. Nós vamos evoluindo sempre, cada dia mais. Mas o que nós aprendemos vai ficar arquivado em nós. Então, essa aptidão para uma música, para um determinado nicho, ou aí a parte intelectual, tudo isso também está arquivado em nós. Porque isso é inato na pessoa, né? Inclusive a pedagogia também ensina isso. Algo é inato na pessoa, né? Inclusive tem o construtivismo, que a pedagogia ensina, que ele é uma parte da influência do meio, como o inatismo dá o construtivismo. Então nós podemos, a educação construtivista, nós temos a nossa parte inata e a influência do meio, que, né, eu sou a favor do construtivismo, porque é algo que nós estamos aprendendo no momento, mas também é algo que nós trazemos. Então, isto vai compor a nossa personalidade atual aqui. Que bacana, você me lembrou aqui de umas situações aí, episódios aí, de criancinhas em tenra idade, assim, sentada ao piano, executando obras maravilhosas. Exato. Eu estou há meio século tentando aprender. E não sabe, exato. E tem gente aí que já traz do passado. 5 anos, com conhecimentos assim diversos, né? Exato. Então você fala que isso é o patrimônio do ser espírito, dele, da essência dele. Isso é a maior prova adquirida ao longo das vivências, da pluralidade das existências. Então, isso é a maior prova da reencarnação, né, Enéas? A pessoa... Como que aquela criança nasceu e ela já sabe algo que ninguém passou para o cérebro novo dela naquele momento. Olha, você vai olhar ali e você vai avaliar que aquilo não tem como haver uma outra explicação. Bacana. Hoje em dia há estudos seríssimos, né, no mundo sobre essas marcas de nascença. Tem marcas de nascença que afloram do perispírito para o corpo físico, né? Tem tudo isso. Isso daí tem que ser visto com bastante seriedade por todos. Com certeza. E o espiritismo é uma doutrina evolucionista, né? Novas informações vão chegando, as pessoas vão se aprimorando e a gente vai caminhando sempre para frente. Afinal de contas, o progresso é uma lei divina e ele não para. Bacana. Nós sempre vamos em direção. E a faculdade mediúnica, esse sexto sentido, futuramente vai ser mais compreendido dentro de uma normalidade. Hoje nós temos os nossos 5 sentidos, né? Certo. Mas a faculdade mediúnica, ela vai ser um sentido que vai sendo natural, normal. Como normal. Se estivéssemos uma respirando... telepatia, vai ser algo normal. Essa tendência. Nós vamos adentrando uma nova fase evolutiva no planeta, onde ela vai aflorando, e nós vamos, digamos assim, vivendo numa normalidade. Tá? Bacana. Então, e o médio tem que... Mas hoje, na atualidade, no meu ver, o médio tem que tomar muito cuidado, porque tem coisa que ele pode falar, tem coisa que ele não deve falar, porque ele pode causar problema social, de relacionamento. Então, exige uma atenção redobrada do médio. Dependendo, vamos supor, você é um médio, você vê algo da vida da pessoa, nem tudo você não pode falar. Mesmo que só no atendimento fraterno, tal, você tem que saber muito como lidar com essa situação. Por isso,
o estudo é fundamental. E vamos repetir aqui a velha questão, pela milésima vez, o crivo da razão. O crivo da razão, em tudo. Bacana. Então você disse que o espiritismo anda junto com a ciência. Exato. E quando houver conflito entre o espiritismo É porque e a ciência... ainda nós estamos vivenciando um momento que ainda exige um tempo de novas informações, né? Para que tudo isso se coincide. Um dia chegará a ciência e a religiosidade, tudo irá se dar as mãos, mas vai demorar um pouquinho ainda, no meu entender. Eu acho que vai haver uma etapa ainda de aprendizado. A gente está vivendo sendo um momento tão perturbador, né, no nosso planeta, no Brasil, em todos os lugares onde o ser humano ainda está tão perturbado, né? Eu acredito que nós temos um tempo de luta para haver esse aprimoramento todo. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Certo. É isso Amadurecendo. mesmo. Vamos fazendo a nossa parte. Vamos com calma. Não vamos atropelar a evolução. Vamos um passo de cada vez. Bacana. Tony, tô com vontade de ler um pouquinho isso daqui. Pode, Posso? claro, pode. Então eu vou aqui. Eu queria ler o seguinte, assim, ó. Só um pedacinho, tá, Pode. gente? Aqui eu tô resumindo aqui, ó. Vamos lá. Traída, humilhada, subjugada. Vida após vida. Carolina conheceu apenas a dor e a ilusão. Aqui no finalzinho fala assim, no finalzinho, mas será que após tantos erros, Carolina conseguirá perdoar e também ser perdoada por aquele que sempre a amou e amparou? Gente, o livro está aqui. Como faz para adquirir o livro? É um prazer. Por favor, todos os lugares aí onde seja possível. E de preferência autografado, Claro. é possível ou não? Fala Claro. tudo. O contato. Vamos Então, lá. Então, eu tenho um pouco deles impressos ainda, que eu fiz o lançamento deles sexta-feira agora. Tá. Nós Ele estamos já falando do que dia, que mês? Eu já fiz o lançamento. Foi dia... Foi dia 8 agora. Dia 8, bem recente. Sexta-feira, recente. Sexta-feira, nós estamos no ano de 2025. 2025. Tá bom. Então, o lançamento oficial... Já foi o lançamento. Tá? Eu tenho um pouco dele ainda no estoque lá. Mas ele estava à venda na Amazon e na Wiclap. Na plataforma da Wiclap. Ele está à venda. Na Amazon é digital ou é físico? É físico, ele está só físico no momento. Eu ainda não coloquei ele no digital, ainda vou pôr. Ele está na Wiclap. Eu aconselho no momento você comprar na Wiclap, porque ele está com preço mais acessível. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho um pouco no estoque no momento. E eu vou colocar, eu ainda estou articulando para colocar ele em livrarias em São Paulo. Eu estou enviando para lá, para ele ser colocado e distribuído. É bem recente. Como ele ainda é recente, ele tá. acabou de ser lançado. Tá Você no momento... Tá morninho aqui. Tá morninho, tá quente tá ainda. quente. Se você quiser adquiri-lo agora, pode entrar em contato diretamente comigo, que eu ainda tenho um pouco na minha casa. Eu posso te entregar aqui. E caso você queira também adquirir, pode entrar na Wiclap ou na Amazon. Eu te aconselho a entrar na Wiclap e adquirir o seu exemplar lá neste momento. Ou me procurar pessoalmente. Tony, pode deixar um telefone? Posso, eu vou Fica à passar. vontade. Posso. O meu nome é Tony Teodoro. Se você colocar o meu nome no Google, eu sou o primeiro que vai aparecer para você. É Tony com Tony, Y ou não? Tony com Y. Com Y? Exato. Tá. Você me acha fácil. É Teodoro com Não, TH? Teodoro. Não, é sem H. Tá bom. Eu sou fácil de você achar. Basta você colocar meu nome no Google. Você vai me achar muito fácil. E aí você entra em contato comigo, eu te entrego. E se quiser anotar o meu telefone, caso você quiser entrar em contato, tá? Se quiser falar para as câmeras, fica à vamos vontade. Lá, vamos lá. Meu número é 18, o código de Araçatuba, 981 27 36 90. Tá? Estou às suas ordens, se quiser entrar. Meu e-mail é tonytelfilho@gmail.com. Tony com Y. tonytelfilho@gmail.com. Estou às suas ordens. Se alguém quiser bater um papo, trocar umas ideias nas redes sociais, eu estou à disposição. Uma ajuda, uma Uma orientação. ajuda. Se a pessoa também quiser na entidade, no Discípulos, né, onde eu estou lá. No Discípulo tem alguns exemplares? Tenho. Não, se a pessoa for lá, como eu fico muito no Centro Espírita, se você for lá, você vai me encontrar lá. Se caso eu não tiver com exemplar no momento, eu posso trazer e te entregar ali. Quiser me procurar pessoalmente ou na entidade, você vai me encontrar nos dois ambientes.
Que maravilha! Chegamos agora ao finalzinho. Se quiser deixar mais considerações, muitas coisas ficaram para trás, mas vamos reservar para o nosso próximo encontro. Tomara que... Não, estamos às ordens, Elias. Pode falar a última pergunta, eu estou à disposição. Então reitera a mensagem já deixada, a mensagem de amor, a mensagem de observância, né? Em relação às coisas do Cristo, né? E para que a pessoa não passe necessariamente pelo aquilo que o Tony passou, a subjugação, né? Influenciação dos espíritos ou influenciação do mal. Então, resumindo tudo que passou aqui, você pode tentar deixar aí uma mensagem bem legal mesmo. Se quiser olhando para a câmera, é bem bacana. Vamos lá. Então, Inês, eu acredito assim, eu vou deixar uma mensagem que eu acho que vai edificar muito e que ela realmente traz algo muito construtivo para a pessoa. A pessoa, no caso, se ela tiver sentindo algum sintoma, né, de tristeza, de depressão, se ela sentir que há uma influenciação espiritual, ela procure alguém para orientá-la. Ela procure alguém que tenha um certo conhecimento para que ela não fique à margem, né, das perturbações espirituais. Porque hoje o médico e o orientador procure espiritual. O que ela quiser. Ela procure um médico, um psicólogo. Ela procure a doutrina espírita, que também é muito ampla em conhecimento. Mais específica. Especializada. E outra, muitas vezes a pessoa está obsediada e ela não sabe disso. Mas tem que procurar, Tony. Tem que procurar, tem que procurar. Eu vejo muitas pessoas pelas ruas. Só se afundando. Triste, deprimida, falando sozinha, e eu fico com muita pena, sabe? E eu acredito assim, essa pessoa podia procurar ajuda, tá com depressão também, então acho assim, ela procura ajuda, tanto na parte médica, psicológica, mas também procure ajuda espiritual. Porque ela vai ter que tratar do físico, do psíquico e do espiritual. Porque ela cuidando das três partes, que é no nosso, né? No nosso ser, ela vai ter uma melhora, né, mais rápida, ela vai ter um maior conhecimento para ela mesma saber, talvez, lidar com essa situação. Porque, na realidade, vai depender de cada pessoa em si. Os nossos auxiliares que estão aí para cuidar da nossa saúde, da nossa parte psicológica, tudo também vai depender de nós, da nossa reação que nós vamos ter diante desse quadro, né? Obsessivo, compulsivo ou físico. Então vai depender de cada pessoa, da receptividade dela. E uma última coisa que eu acho também muito importante: nunca nos distanciarmos da humildade. A humildade, ela deve ser a nossa rota. Jesus, quando esteve na Terra, ele não caminhou entre a elite, ele caminhou no meio das pessoas que precisavam de ajuda. Ele caminhou no meio das pessoas que realmente ansiavam por socorro. Mesmo que eram pessoas de má vida, né? Mesmo que eram pessoas que estavam distanciadas, né, de um comportamento moral, mas ele nunca julgou, ele amparou, ele curou, ele orientou. Então nós, como um cristão, devemos estar sempre dando a mão para esses nossos irmãozinhos aí. E principalmente, eu vou dizer algo que aconteceu comigo, que para mim foi de suma importância. Quando eu comecei também a entrar, né, neste trabalho social, né, lidar com coisas muito simples, com pessoas que tinham um nível de complexidade bastante grande, né? Eu falei, poxa, não é fácil lidar com essa situação, mas com o tempo eu fui enriquecendo, fui tendo paciência, fui me aprimorando, e hoje a pessoa ela ganha, ela enriquece o espírito dela ao lidar com essa situação. Então ela vai, no começo é uma renúncia, mas depois ela vai acostumando, vai trabalhando, tudo vai se deslanchando e ela vai se transformando sem nem ela mesma perceber. E vai chegar um dia que ela realmente vai conseguir identificar que um espírita e um cristão é a mesma coisa. Que bacana. Tony, confesso que eu estou tendo dificuldades para
finalizar esse nosso episódio, eu tenho mais uma perguntinha. Pode. O mal da humanidade, a ansiedade, a depressão, que os números estão explodindo cada vez mais, pode ter relação também com essa questão da influenciação espiritual? Tem. De tudo isso que você está falando? Tem também, porque não é infelizmente, né, Enéas? Mas tem também a parte coletiva, né, Enéas, do planeta. Umas energias muito, muito densas, né? Nós vivemos num mundo onde tem muita perturbação, muitos problemas. Tudo isso típico desse mundo. Nós... Queira sim, queira, nós somos influenciados pelo ambiente. Por isso, há uma necessidade de um policiamento, de um cuidado com a nossa vibração, com o nosso comportamento, com a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade. Porque se nós não tivermos vigilância, nós podemos cair para depressão, para angústia, e aí nós vamos ficando muito... com baixo astral, como diz numa linguagem popular. Há uma necessidade de nós vigiarmos muito agora na atualidade, para nós não ficarmos à mercê de toda essa turbulência que acontece tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então nós temos que ter um cuidado, porque a perturbação não é só aqui no plano da matéria, está também no plano do espírito. Então, muitas coisas que acontecem no plano da matéria já vem a influenciação da espiritualidade para cá. Né? Em todos os segmentos, sejam eles políticos, sociais, tudo há uma influenciação. Então nós devemos tomar cuidado. Vivemos um momento de transição que nós temos que ter muita cautela, estarmos sempre com as mãos, pegados nas mãos do Cristo e com muita atenção, para que nós não caiamos, digamos assim, em todas essas perturbações. E se isto ocorrer, como você falou, nós procuramos ajuda e, realmente, dentro de um comportamento equilibrado, nós vamos conseguindo nos libertar de tudo isso. Que bacana. Sigamos Jesus, nosso mestre maior, modelo. O modelo e guia da humanidade. Tá. Ai, não tem jeito. Tem mais uma perguntinha. É verdade que, segundo o Espiritismo, os espíritos, os desencarnados, né? Os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos, de tal forma que de ordinário, eles que nos... Ordinariamente, né? Ordinariamente nos dirigem. Fala sobre essa passagem aqui, para a gente estar finalizando. Então, isto, Enéas, acontece sim. Tá? Eles nos influenciam e sempre influenciaram. Mas aí há necessidade de nós... Por isso que eu acabei de dizer, há uma necessidade de nós mantermos uma conexão com o bem. Porque aí nós vamos ser influenciados, mas por espíritos bons. Legal. Porque se nós não nos conectarmos com o bem, nós seremos influenciados pelos espíritos zombeteiros. Se a gente deixar porque no piloto automático, essa influência vai haver. Nós só vamos nos libertar da influência dos espíritos zombeteiros que nos influenciam para o mal, digamos assim, quando nós nos conectamos com a espiritualidade do bem, automaticamente nós nos desvencilhamos dos espíritos zombeteiros. Porque se nós ficarmos também inerte, nós vamos ser influenciados. Mas quando nós nos conectamos com o bem, aí qual a técnica para nós nos libertarmos dos espíritos que nos perturbam? Qual é a técnica? Conectando com o espírito do bem, com a espiritualidade do bem. Porque aí, a hora que há essa conexão espiritual, automaticamente nós quebramos, né? Desconectamos com a espiritualidade inferior. Então, se ficar de braços cruzados, não vai resolver. Nós podemos ser influenciados dos dois lados. Aí a escolha é nossa. Mas quando nós nos conectamos com os espíritos do bem, nós estaremos protegidos. Sempre é necessário nós fazermos as nossas orações. Antes de ir trabalhar, antes de pegar um trânsito, antes de nós fazermos algo que achamos que é importante, ao sairmos de casa, fazemos a oração, pedimos a proteção e vamos. Porque na rua, em qualquer ambiente, nós podemos encontrar espíritos zombeteiros ali. Se a nossa vibração não estiver boa, nós podemos, infelizmente, ser influenciados e ocasionar algo, né? Que não é bom para nós. Então, gente, independentemente de religiosidade, é importante... Se conectar com o bem. Se conectar sempre com o bem.
Bacana, nada de deixa a vida me levar, a vida levar Não, eu. a vida vai te Piloto levar- automático, não. Tem Não. que conscientizar, focar, se No ligar bem. à fé, focar no bem. Piloto automático não é uma boa solução. Maravilha. Porque ele pode te levar tanto para cá quanto para lá. Vai depender da nossa conexão. Fica vulnerável Fica. Então nós Ao temos que mal. ir para... que parece o que caminho- predomina nesse mundo. O mal Infelizmente, não é que ele predomina, Ah. é que o mal ele faz mais alarde, né? Entendi. O mal ele grita muito alto. O bem ele é mais calmo, sutil. E as pessoas têm uma nem todos, mas uma grande maioria de pessoas gosta do sensacionalismo, do que É verdade. tá por aí à mostra. Então a pessoa acaba se conectando com isso. Então há uma necessidade da pessoa desconectar com tudo que lhe perturba, para ela se conectar com tudo que lhe edifica, lhe causa bem, lhe proporciona amor, bem-estar, algo que a eleve, né, a patamares de uma vida espiritual em maiores equilíbrios. Legal. Tony Teodoro, um beijo imenso no seu coração. Gratidão imensa em tê-lo aqui conosco. Reiterando o convite, volte quantas vezes quiser. Eu vou ficar te incomodando ali no Imagina, WhatsApp. Tony, imagina. vem falar sobre assunto específico, a gente combina. Não, a gente conversa. Será um gente prazer, faz- né? Muito Para mim é um legal. imenso prazer falar com o leitor. Tá? E eu estou nas redes sociais. Qualquer dúvida, gente, pode me procurar. O que eu puder fazer no centro espírita que a gente trabalha, a gente acolhe bastante gente. Atendimento fraterno. Qualquer dúvida, pode nos procurar lá. Tanto Coração aberto, eu Tony? tenho coração aberto. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo. Que A equipe, eu nem né? vou citar nomes para não deixar alguém para trás, esquecido, mas pode nos procurar, que a gente está lá de braços abertos a receber vocês com muito carinho. Amém. Que a paz de Jesus fique com todos vocês. Amém, que assim seja. Muito obrigado, Tony. E eu que agradeço.